E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo também? Para quem não me conhece, eu sou o Matheus e você está no nosso canal, o Cruz Sem Máscaras. Sejam todos muito bem-vindos. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite para todos vocês. Eu quero pedir para que, se você não for inscrito em nosso canal, se inscreva aqui no botãozinho vermelho onde está escrito inscrever-se, curta, comente e compartilhe com seus amigos, familiares, pessoas que vocês acham necessário ouvir e ver essa palavra. E o tema deste vídeo é oração. Por que Deus não ouve mais as nossas orações? Oh, Mitekewi! Queridos, mas antes, se inscreva em nosso canal se você não é inscrito e compartilhe com todos. Comente a sua sugestão de vídeo, comente também a sua crítica construtiva, comente também o seu pedido de oração e aquilo que você tem achado do nosso conteúdo. Então vamos para o vídeo e que Deus abençoe todos vocês. O tema, como eu falei, é por que Deus não atende mais as nossas orações. Por que nós oramos e nada acontece? Por que parece que milagres não acontecem mais no nosso meio cristão? Por que tem sido tão difícil de ver o sobrenatural acontecer na igreja? Sendo que nós estamos cansados de ouvir que as nossas igrejas estão vivendo um avivamento, um grande avivamento. Só que nós muito pouco vemos sinais de Deus, como milagres acontecerem, como curas, como até mesmo o fato de demônios serem expulsos tem sido raro de ver no nosso meio. Mas por que nós não conseguimos mais ver isso, mesmo passando tanto tempo orando? Eu acredito que muitos de nós e muitas igrejas continuam tendo a prática da oração. Mas por que tem sido tão difícil ver essas coisas acontecerem? Pois bem, eu queria trazer um texto para vocês, um texto que o Senhor tem falado muito ao meu coração. Na verdade, são alguns textos que Deus tem falado ao meu coração. E o primeiro deles se encontra em Mateus capítulo 21, versículo 22, onde Jesus, após ter orado para que uma figueira se secasse, ele no versículo 22 diz: tudo o que vocês pedirem em oração, crendo, recebereis. Por que mesmo Jesus tendo dito isso, e nós orando tanto, nós não conseguimos de fato presenciar essa verdade em nossa vida? É por falta de crença? É por falta de fé? Talvez não, mas talvez seja por conta daquilo que Tiago diz em Tiago 4, versículo 3: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos próprios deleites ou nas nossas próprias vontades. A grande verdade é que no nosso meio cristão nós nos acostumamos tanto a orar de um jeito só. E que tipo de oração é essa? A oração de petição, de pedir a Deus alguma coisa. Senhor, eu te peço para que o Senhor visite a minha casa, ou que o Senhor me abençoe, ou que o Senhor me dê um trabalho, ou que o Senhor me dê um relacionamento, ou que o Senhor, sei lá, faça alguma coisa por mim. Nós nos acostumamos tanto a pedir isso que esquecemos que o verdadeiro intuito, o propósito da oração é que nós nos relacionemos com Deus. A oração nada mais é do que um meio de nós nos comunicarmos com Deus, um livre acesso que nós temos, que Jesus disse que nós teríamos para conversar com Deus. Através do Espírito que foi dado a nós, nós temos esse livre acesso para falar com Deus, sem precisarmos de sacerdote, sem precisarmos fazer sacrifícios através da oração. Mas nós esquecemos disso. Sabe por que hoje nós não vemos coisas acontecerem como aconteciam com os discípulos de Jesus? Porque o nosso intuito é de pedir, é de chegarmos diante de Deus e dizer: Senhor, eu preciso disso ou daquilo. Enquanto os discípulos, em Lucas 11, versículo 1, chegaram para Jesus e eles pediram uma coisa muito interessante. E o engraçado é que eles não pediram para que Deus ensinasse eles a fazer milagres, mesmo que depois eles também fizessem grandes sinais e maravilhas. Eles não pediram para que Jesus ensinasse eles a expulsar demônios, mesmo que depois os demônios se sujeitassem a eles. Eles não pediram para que Jesus ensinasse eles a pregar como ele, mesmo que depois o seu discurso em meio às sinagogas fosse tão eloquente quanto o de Jesus, tão impactante, tão salvador quanto o de Jesus. Eles pediram uma coisa muito simples. Lá em Lucas 11, versículo 1, eles chegam para Jesus, os seus discípulos, um de seus discípulos, e diz: Senhor, ensina-nos a orar
assim como João Batista ensinou os seus discípulos. Vocês entendem que eles estavam diante de Deus e poderiam pedir qualquer coisa, mas eles pediram para que ensinasse eles a ter relacionamento com o Pai. Eles pediram para Jesus para que ensinassem eles a como falar com Deus, a como ter aquele momento que Jesus tirava em secreto de intimidade com seu Pai. Eles poderiam pedir, sei lá, eles poderiam pedir dinheiro, poderiam pedir prosperidade nas suas vidas, eles poderiam pedir um relacionamento saudável com suas esposas, ou poderiam pedir para que Deus enviasse para eles o seu amor. Só que eles entendiam que Deus não era isso, não era apenas isso. Deus é um Deus que pode nos abençoar financeiramente. Deus é um Deus que pode abençoar a nossa situação conjugal e amorosa. Deus é um Deus que pode nos abençoar nas nossas áreas emocionais. Deus é um Deus que pode abençoar nossa família. Deus é um Deus que pode livrar os nossos filhos do tráfico, os nossos filhos da prostituição, os nossos filhos desse mundo caótico. É um Deus que pode fazer tudo isso. Porém, o intuito da oração é nós nos relacionarmos com Deus. Jesus também conta uma parábola lá em Lucas 18, onde ele traz para os seus discípulos a diferença entre a oração do fariseu e a oração do publicano. E talvez seja por isso que você não tenha alcançado o favor de Deus. Talvez seja por isso que Deus não tenha atendido a sua oração. Porque hoje você se vangloria muito daquilo que você é, como se Deus fosse o seu empregado. É como se Deus tivesse a obrigação de fazer algo por você. E às vezes você se esquece de quão pecador você é e não é merecedor da graça de Deus. Só que mesmo assim Ele morreu por você. E Jesus traz essa simples parábola para que os discípulos entendessem que não é o que você é ministerialmente falando, não é o que você é para o mundo, não é o que você faz atrás das câmeras, não é o que você faz no seu Instagram, não é como você evangeliza na frente dos outros, mas é o que você faz em secreto, em como você se humilha diante do Senhor, em como você entende que Ele é Deus e como você precisa dEle. E é por isso que Deus atende ao nosso favor. Sabe por que você não vê Deus atender às suas orações? Porque você é egoísta, porque você pensa em si próprio, porque você só pensa em ser atendido e em nunca conversar com o seu Criador. Jesus nos ensinou a oração modelo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoando a quem nos tenha ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Pois o teu reino e a tua glória para sempre. E Jesus faz essa oração, ensinando os discípulos a orar, entregando a eles uma oração modelo de como eles deveriam se comunicar com Deus. Só que você vira e mexe, está pedindo alguma coisa e sempre insatisfeito porque Deus não fez, e você cansa de dizer, mas se você não fizer por mim, eu vou me desviar. Querido, se desvie então. Sabe por que esse tipo de coisa não funciona com Deus? Porque Deus não se submete à chantagem. A sua oração não é atendida porque você não entende quem você é, você não entende também quem é Deus. Jesus, no capítulo 6 de João, ele, após ter ministrado para multidões que Ele é o pão da vida, que Ele é o pão que desceu do céu, que sua carne é comida e seu sangue é bebida, muitos não entenderam, muitos se escandalizaram, muitos se afastaram, achando que Jesus ia cair na sua chantagem, de achar que esse discurso é duro demais. Jesus em carne não aceitou ser chantageado. Ele disse aos seus discípulos: e vocês não vão também ir com eles? Vocês pensam que Deus, o Todo-Poderoso, irá aceitar o seu esse tipinho de chantagem? De se o Senhor não ouvir minha oração, eu vou me desviar. Como se Deus fosse pai de pessoas mal criadas. Como se Deus fosse aceitar birra de filho mal criado. Se você pensa assim, você não conhece a Deus. E você precisa se aprofundar mais em sua palavra. Jesus disse isso para os seus discípulos: e vocês não querem também ir com eles?
E Pedro, cheio da graça e do Espírito Santo de Deus: Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos que Tu és o Filho do Deus vivo. Pedro, cheio de falhas, cheio de pecados, vacilão, entendeu que não tinham para onde ir. Por mais que fossem duras as palavras de Jesus, ele sabia que era nele que eles precisavam permanecer. Eles sabiam que era através dele que eles alcançariam o favor de Deus. E não é através das suas chantagens que vocês vão conseguir a atenção de Deus. É através de Jesus. Tudo que pedirem em meu nome. O Pai, lá em João 14, eu quero ler para vocês. Jesus diz aos seus discípulos: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Jesus quer que vocês tenham um relacionamento com Deus, assim como Jesus teve um relacionamento com o Pai. Assim como Jesus teve um relacionamento com os seus discípulos. Ele quer se relacionar. A oração é um meio de nós nos relacionarmos com Deus. Deus não atende às nossas orações porque hoje nós não pedimos para nos relacionar. Nós pedimos porque somos interesseiros. Pedimos porque nós somos contendeiros. Pedimos porque nós somos desobedientes. Pedimos porque nós somos mal criados. Talvez um dos últimos motivos pelo qual Deus não atende às nossas orações é porque você nem atende ao perdão do seu irmão. A Bíblia nos fala que se nós estivermos em contenda, em conflito com o nosso irmão, estivermos com a nossa oferta, é melhor nós deixarmos a nossa oferta no altar, irmos nos consertar com os nossos irmãos e depois oferecê-la ao Senhor. Nós não podemos chegar diante de Deus querendo que Deus ouça a nossa oração, sem ao menos nós chegarmos no nosso irmão e tirarmos a nossa máscara, a nossa hipocrisia, as nossas mentiras com Ele, as nossas falsidades, pedimos perdão para Ele. Nós não podemos chegar diante de Deus querendo que Ele nos perdoe se nós não perdoamos a quem nos ofendeu. Não podemos ter a ousadia de chegar diante de Deus pedindo com que Ele atenda a nossa oração se nós somos mentirosos com o nosso irmão, se nós somos falsos com Ele, se nós uma hora somos uma coisa diante dEle e por trás somos outra. Hipócritas, mentirosos. Precisamos nos consertar com os nossos irmãos. Precisamos nos consertar com quem nos ofendeu, com quem nós ofendemos, para depois pedir Deus alguma coisa, para depois querer com que Deus nos perdoe. Nós precisamos entender isso. A Bíblia fala que a oração do justo tem muito em seus efeitos. Lá em Tiago 5,16, ele conta isso, né? Para nós confessarmos nossos pecados uns aos outros e orarmos um pelos outros. Orarmos um pelos outros. Nós queremos que as nossas orações sejam atendidas, mas nós não oramos para que aquilo que o nosso irmão tem pedido a Deus, chorando, clamando, sabe, se arrebentando, aconteça. A gente não ora por ninguém que quer que Deus atenda a nossa oração. A gente não ora para que ninguém seja perdoado, a gente não perdoa ninguém e quer que Deus nos perdoe. A oração do justo só tem efeito quando de fato o nosso coração se encontra justo diante de Deus. Deus precisa encontrar em nós um coração justo, um coração quebrantado, um coração arrependido. Mateus, e como nós fazemos isso? Lá em Salmo 51, Davi, o rei Davi, ele depois de vacilar muito feio, ele chega diante de Deus e ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável. Não retires de mim o teu espírito. E com isso eu consigo entender que Davi estava disposto a perder tudo: família, reinado, amigos, mulher, filhos. Mas ele não estava disposto e nem queria perder a presença de Deus. Ele não queria, ele não suportaria perder o Espírito de Deus. E talvez seja essa oração que nós precisamos fazer de novo, agora. Espírito Santo, cria em mim, cria em nós um coração puro e renova em nós um espírito reto. Dá-nos um novo coração, Jesus. É o que nós precisamos, queridos.
É o que você precisa para que Deus atenda a sua oração. É ter um coração quebrantado, é ter um coração purificado, um coração renovado, um coração disposto a amar, um coração disposto a se entregar de fato, sem reservas, sem pedir nada em troca. Um coração que não suporta perder a presença do Espírito. Perca tudo. Perca a família, perca amigos, perca os seus bens, mas não queira perder a presença de Deus. Salmos 27, versículo 4, ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. O interesse de Davi não era o seu reinado. O interesse de Davi era estar na presença de Deus. Busque isso, busque estar todos os dias na presença de Deus. Busque todos os dias a atenção do Senhor, mas de forma em que você se relaciona com Ele, em que você entende que Ele é o seu Deus e que você e que nós somos os seus filhos. Que Deus te abençoe e mude a sua oração. Faça a oração de arrependimento, de um coração quebrantado. Peça para que Deus transforme a sua vida. Não ore mais se preocupando se Deus vai atender ou não os seus interesses pessoais, mas ore pedindo para que Ele te ensine a fazer a sua vontade. Ore para que Ele te ensine a fazer aquilo que Ele nos chamou a fazer. Não se preocupe se Deus vai atender a sua situação financeira, a sua situação amorosa ou a sua situação familiar. Se preocupe em fazer a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, que Ele possa atender ao seu pedido a partir de hoje. Fiquem na paz, tamo junto, falou e falou.